Vem me caçar, não caça ele não. Não vai caçar o meu bispo não, vem me caçar, eu sou pai dele na fé, vem me caçar. Tá para nascer o homem para me caçar na face da terra. Tio. Eu tenho unção de Deus na minha vida, se eu pedir fogo do céu, cai fogo do céu. Tá para nascer o homem para me caçar. Eu não fujo de ninguém. Quer dizer, eu admiro. Amados irmãos, vocês que acabaram de assistir este vídeo, vocês viram aí a atitude deste falso profeta, se comparando como Elias, qual sabemos, há uma passagem dentro do Antigo Testamento, que Elias, ele clamou ao Deus de Israel, e Deus assim fez cair fogo do céu. Estes falsos profetas que têm se levantado, eles não conseguem compreender o que era a lei e hoje o que é a graça de Deus. E eu quero apenas deixar um texto aqui para desmascarar este profeta de Baal, que está registrado no Evangelho de Lucas, em seu capítulo de número 9, versículo 51, que diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Esse texto, amados irmãos, desmascara por completo esse falso profeta que tem se levantado sobre a nação brasileira e que tem ludibriado a muitos, a multidões. Mas não é de nos assombrarmos com tudo isso que está acontecendo, porque Jesus nos deixou um alerta. Em Mateus capítulo 7, quando Jesus diz assim: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se apresentam a vós vestidos de ovelhas, e no seu interior são como lobos roubadores, e pelos seus frutos os conhecereis. Quem tem, amados e queridos irmãos, dom de discernimento, e não é preciso às vezes nem ter as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, desmascara estes tais. É impressionante, amados, a palavra que nós lemos, porque havia uma rivalidade entre os judeus e entre os samaritanos. E neste dia aqui, os samaritanos, eles não receberam Jesus e os seus discípulos. A Bíblia diz que Tiago e João, movidos por uma fúria intensa, eles perguntaram para Jesus se Jesus não queria que eles ali
clamasse a Deus e Deus fizesse descer fogo do céu como Elias um dia fez. Só que olha a resposta de Jesus Cristo para eles. Vós não sabeis de que espírito sois. Essa expressão aqui, amados e queridos irmãos, nos traz uma revelação a respeito do espírito do anticristo, o qual este mesmo apóstolo aqui, o apóstolo João, agora já cheio do Espírito Santo, porque esta passagem aqui o Espírito Santo ainda não havia descido. E essa expressão, vós não saber de que espírito sois, nos traz uma revelação que o próprio apóstolo João ele nos traz em uma de suas cartas, que muitos anticristos, no plural, já têm aparecido sobre a face desta terra. E com toda certeza absoluta, só quem não ler a Bíblia Sagrada, só quem não tem o dom do discernimento, só aqueles que estão presos nas coisas terrenas, que é isso que estes falsos profetas eles pregam, que não consegue distinguir o verdadeiro profeta do lobo devorador, que crê que este homem é um homem de Deus. Mas tudo que nós vemos este homem fazer é movido a dinheiro. Ele consegue ludibriar a mente dos seus ouvintes, que estão ou que levam o evangelho apenas como uma barganha. É o evangelho da prosperidade, o evangelho do enriquecimento. Mas quem tem a palavra de Deus não é enganado por estes tais. Vejamos aqui, amados, que mesmo aqueles samaritanos, rejeitando Jesus e os seus discípulos, Jesus não trouxe dentro de seu coração um instinto de vingança. Não. Jesus agiu aqui com mansidão. Diferentemente destes falsos profetas que agem na ira, é só você começar a tocar no bolso deles, porque tudo que eles pregam é somente para encher o bolso deles. E estes homens estão aí multimilionários, usando a palavra de Deus, ou seja, a riqueza que estes homens têm acumulado é uma riqueza ilícita. Olha, amados e queridos irmãos, o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, as quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Homens corruptos de entendimento, privados da verdade, achando que a piedade seja a causa de ganho. Mas aparta-te dos tais, porque grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele, tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí olha o verso seguinte: mas os que querem ser ricos caem em laços. Os que querem ser ricos aqui, irmãos, está de uma forma clara, é aqueles que querem se enriquecer através da palavra de Deus. E este falso profeta que pediu fogo do céu para consumir todos aqueles que apenas estão pregando aquilo que é a verdade bíblica, que está atingindo a quem? A ele mesmo. É por isso que ele agiu com esta ira toda. E é por aí, amados e queridos irmãos, que se descobre quem são os anticristos, quem são os falsos profetas, através do fruto próprio que eles produzem, o roubo. Então, amados, eu deixo esta palavra para vós.
nessa noite como um alerta. Nós estamos no tempo do fim, e neste tempo do fim eu vejo o juízo de Deus começando pela casa que eles dizem ser casa de Deus, mas é casa de comércio, covil de ladrões e de salteadores. Portanto, meus irmãos, é esta palavra que eu vos deixo como um alerta. Peça a Deus autoridade, peça a Deus discernimento para você distinguir o verdadeiro pastor com os lobos e mercenários. Hoje nós vivemos na graça, e na graça ninguém tem poder de pedir fogo do céu para consumir inimigos coisíssima nenhuma, porque Jesus, ele nos manda fazer diferente. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei o bem aos que vos maltratam e vos perseguem. Diferentemente desses lobos disfarçados de pastores. Aleluia. E essa palavra que eu vos deixo em nome de Jesus.